Olá, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Daniele Lima e esse canal é um canal voltado para as organistas em construção. Hoje o vídeo vai ser o seguinte: eu preciso fazer a análise de um hino, o 296, e eu vou fazer essa análise de hinos junto com vocês. O porquê a análise do hino, né? Porque a análise do hino ela é muito importante para a gente conseguir entender toda a estrutura musical de um hino, né? Esse hino 296, ele é muito interessante pelo seguinte: ele tem duas fórmulas de compasso. Então, por isso, eu percebi a necessidade de, antes de ir para um instrumento musical, fazer uma análise detalhada. E eu vou aproveitar e gravar com vocês durante todo o processo que eu for fazer a análise dele. Eu tenho essa ficha aqui da análise de hino, que ela faz parte do meu plano de estudos. Esse plano de estudos, ele fala bastante coisa, ele ajuda bastante a organista que está aprendendo. Ele fala sobre a importância da gente não ouvir as vozes que querem nos parar, fala sobre você ter um horário fixo de estudos, fala sobre preparar a mente e o espírito, e fala sobre a importância de estudar o hino por partes, fala sobre a importância de analisar hinos. Então ele é um plano de estudos assim muito bom. E para complementar, ainda tem aulas, né? Tenho aulas onde eu falo sobre como você olhar para sua rotina de um jeito diferente, fala sobre você fazer um cronograma. Então, ele é muito bom para quem está começando a estudar, se sente perdida, acha que não tem a sua rotina caótica, acha que não tem como estudar, acha que é por causa da rotina que não consegue estudar, mas na verdade precisa ter um olhar diferente para a rotina, precisa saber estudar, porque eu falo assim que nos ensinam a tocar, mas não nos ensinam a estudar. Então esse plano de estudos ele é bem completo para isso, né? Para poder te ajudar a ter uma visão diferente no estudo, na sua rotina, e ainda por cima tem essa ficha de análise de hinos, que ela é muito importante. Porque o estudo do hino, o estudo da lição, ele vai muito além de sentar e só tocar, né? Então, muito bom a gente começar pela análise de hino e da lição. Então, eu vou fazer hoje a análise do hino 296 e eu vou fazer junto com vocês. Então, nessa ficha, a primeira coisa que pergunta, primeiro tem aqui, hino, e aí eu coloquei o 296. Aí a primeira pergunta que fala na ficha é a tonalidade. Então, eu preciso olhar aqui e verificar qual a tonalidade do hino. Esse hino aqui na armadura de clave fala si e mi bemol. Então, eu preciso saber a regrinha. Quando é bemol, a gente olha um bemol atrás. Então, tipo assim, é si e mi. Então, qual que é o penúltimo bemol? O si. Então, eu sei, de acordo com essa regrinha, que é o si bemol. Por que bemol? Porque ele já aparece na armadura, então eu preciso falar que ela é bemol. Si bemol maior. Aí, depois disso, a segunda pergunta é relativa menor. Como eu sei qual que é a relativa menor? Também tem uma regrinha. Eu conto 3 notas abaixo. Então, si, lá, sol. Sol menor. Ou às vezes eu faço isso aqui, quando eu tô na dúvida. Eu volto aqui no instrumento. Si, lá, sol. Então, no instrumento me ajuda a ter certeza que é sol menor. Por que só sol menor? Porque o sol não tá na armadura de clave. Então, é só colocar o nome da nota que é sol. Agora tem a fórmula de compasso. Nesse hino, quais são as fórmulas de compasso? As fórmulas de compasso. ênfase, né, para isso. As fórmulas de compasso, por quê? Porque nesse hino nós temos duas. Ele começa com a fórmula 3x4 e aqui no coro a fórmula 4x4. Por que eu estou falando a fórmula, estou falando números? Porque fórmula remete à matemática. Então a gente precisa especificar em números. Então eu vou colocar aqui que é 3 por 4 e 4 por 4, porque nós temos duas fórmulas de compasso nesse hino. Segunda pergunta, tipo de compasso. Aí é onde eu vou especificar falando ternário simples e quaternário simples. Então, deixa eu escrever aqui, ternário simples e quaternário simples. Depois, a próxima é unidade de som, que é o S, ou unidade de compasso, que é o C. Quais que são?
Como eu sei como falar qual que é a unidade de compasso ou unidade de som? Geralmente, unidade de som é só quando é composto. O compasso é composto. No caso aqui é simples, então não teremos unidade de som. Vou até arriscar aqui. Então, a unidade de compasso, qual que é? A unidade de movimento, qual que é? E a unidade de tempo, qual que é? Unidade de movimento nós não temos também, porque seria no compasso composto. Então, eu vou ter que responder unidade de compasso e unidade de tempo. Isso tudo, gente, a gente aprende no MSA, né? Então, eu tenho que ter uma noção do que é unidade de compasso, o que é unidade de tempo, para eu poder tocar o hino. Unidade de compasso é o número que é representado em cima, né? Pelo 3. Então eu vou ter que saber qual que é a figura que sozinha vai preencher um compasso inteiro. Aí eu fico sabendo qual que é. Então nesse hino aqui, que é 3x4, a primeira unidade de compasso do 3x4 vai ser o quê? A mínima pontuada. Por quê? Depois eu vou explicar, tá? Mas vou colocar aqui já a mínima pontuada e no outro, qual que vai ser? No outro, a que preenche sozinha um compasso é a semibreve. E qual que é a unidade de tempo? A primeira, representada pelo número 4. A gente sabe que o número 4 na tabela lá é a semínima, né? E no outro, a mesma coisa. 4x4 embaixo também é a semínima. Então, como que eu vou saber qual que é a unidade de compasso? Você tem que somar as figuras que sozinha preenchem um compasso. Então, se eu somar 3 semínimas vai dar o quê? 3 semínimas vai dar uma mínima pontuada. E se eu somar 4 semínimas, vai dar uma semibreve. Então, respondi a unidade de som, a unidade de tempo. Então, aqui eu já tenho uma noção de o que cada figura vai valer, né? Acidentes fixos. Quais são os acidentes fixos? São aqueles que já aparecem na armadura de clave. Então, aqui qual que é? É o si e o mi bemol. Toda vez que tiver o si e o mi, eu sei que eles vão ter que ser bemol. O porquê que é importante eu responder tudo isso aqui e analisar no hino? Porque eu aprendo mais fácil, eu gravo mais fácil na minha mente. Por que que eu gravo mais fácil na minha mente? Porque se você escreve, você já tem a chance de lembrar, entendeu? Então, se você vai lá, observa aqui com atenção, ainda escreve. Quando você sentar no instrumento para tocar, o teu cérebro, a tua mente vai te ajudar a lembrar muito mais fácil. Então, vamos escrever aqui, si bemol e mi bemol. Esses eu já sei que são fixos. Esse hino aqui eu tenho que lembrar disso quando eu estiver tocando ele. E aí aparecem os acidentes ocorrentes. O que seria acidentes ocorrentes? São aqueles acidentes que eles não aparecem na armadura de clave e aí no decorrer do hino ele aparece avisando. Então vamos analisar aqui se tem ou não. No primeiro compasso não tem. No segundo compasso já aparece no contralto um mi bemol. E embaixo da clave de Fá tem um B quadro no Mi. Então tem B quadro. Vamos escrever aqui. E aí, para ajudar mais ainda você, pergunta onde. Então, eu vou falar aqui. Segundo sistema, 1, 2, 3. Terceiro compasso. Já achei um. Vamos achar mais. Vamos para o terceiro sistema. Nós temos aqui, por incrível que pareça, um acidente ocorrente sustenido. Num hino que é todo o bemol, nós temos um acidente sustenido. Então, aqui, mais uma atenção, mais uma vez na clave de Fá. 1, 2, 3, no quarto compasso, nós temos um Fá sustenido. Então, vamos escrever aqui Fá sustenido. Bom, eu tenho um costume que não sei na sua região se é aceito ou não, mas eu gosto de colocar em prática esse costume. O que que eu faço? Eu pinto isso, ou eu circulo de alguma forma, para que quando eu for tocar ali, a hora que eu bater o olho, eu já lembrar o porquê que tá grifado aquele pedaço ali. Então, um acidente fixo dessa maneira aqui, que seria um Fá sustenido, é importante lembrar. E aí, no mesmo compasso, nós temos o quê? Um bemol também, que aparece aqui. Lá bemol. Então, vamos escrever aqui também Lá bemol. Vamos continuar analisando se tem acidentes ocorrentes. Quarto sistema não tem. No quinto sistema temos um Sol sustenido. Esse tem acidente ocorrente, hein? Nem vai caber aqui na minha fichinha.
Sol sustenido, ok. Vou circular aqui, para quando eu for tocar ficar mais fácil. Todos os que tá aparecendo. E aí, no mesmo compasso, que é o segundo compasso do 1, 2, 3, 4, 5, do quinto sistema, nós temos um Dó sustenido. E aí no 1, 2, 3, no quarto sistema do quinto compasso, tem um B quadro no Mi. Então, o Mi não vai ser mais bemol, ele vai ser natural. Vamos para o último compasso, último sistema. Temos um Sol, colocou um B quadro no Sol, mas o porquê que colocou um B quadro no Sol? É um acidente de precaução. Porque anteriormente tinha parecido que o Sol era sustenido. Como para deixar claro que aqui não é sustenido, eles colocaram um B quadro, que é um acidente de precaução. E depois um Mi bemol, porque antes tinha um Mi natural. Então esse hino ele tem bastante acidente ocorrente, é muito importante lembrar disso quando for executar. Então preencher essa ficha aqui já auxilia você a lembrar disso tudo quando for tocar. A segunda pergunta é ligaduras. Se tem ligaduras. E é muito importante a gente analisar se tem ligadura, né? Porque a ligadura ela vai mudar totalmente o tempo da nota. Então aqui já no primeiro sistema nós temos uma ligadura na clave de Fá, no tenor. Não, na verdade é no baixo. Vamos colocar aqui. Aí pergunta, portamento ou valor? Por que é importante você diferenciar a ligadura do portamento da ligadura do valor? A ligadura de valor vai mudar o tempo da nota. A de portamento você só vai precisar tocar mais ligadinho, porque ela vai dar mais diferença na hora da Irmandade cantar, né? Então aqui só aparece nesse hino ligadura de valor. Então vamos marcar aqui. Fermata. Existe fermata nesse hino? Outra coisa muito importante da gente analisar, porque a fermata também vai mudar, a gente precisa prolongar o tempo daquela nota, né? Vamos olhar aqui. Não tem fermata nesse hino, por incrível que pareça. Então, não possui. Geralmente eu escrevo assim, não possui. Recursos de dedilhados. O recurso de dedilhado ele é muito importante da gente também ter uma noção. Por quê? Existe muitas vezes que você tem que abrir muito a mão, existe vezes onde você vai trocar o dedo, existe vezes onde você vai ter que retrair, né, contrair sua mão. Então é muito importante, isso é estudado, né, para nós que estamos aprendendo com os novos métodos. Isso é estudado nos métodos já, né? No método 1 já fala sobre recursos de dedilhado. Então, vamos olhar. O primeiro que eu costumo olhar é aqueles que apresenta pelos números. Então, nós temos aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas o 2 circulado. Então, sempre que tem o dedilhado e aparece circulado, eu sei que eu preciso ter atenção, né? E aí, quando aparece também, por exemplo, o número 2 seguido do número 1, o que significa? Eu preciso trocar de dedo. E quando é circulado, significa o quê? Que eu vou passar, né? Vou precisar mudar também o dedo. Vamos ver se tem mais algum. Muitas vezes o recurso de dedilhado, aqui você pode não ter atenção nele, mas quando for tocar você vai ver. Por exemplo, se tem que abre muito a mão, se tem que fecha muito a mão. Então é muito importante você estar prestando atenção e muitas vezes aqui na hora você não percebeu, mas depois você percebeu, então vem e troca. Vem e coloca escrito aqui. Possui síncopa. Síncopa é outra coisa que modifica muito o andamento de um hino, né? Eu, pelo menos, quando tem hino com síncopa, eu, às vezes, tenho um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? A síncopa, ela tá no tempo fraco e ela vai pro tempo forte. Então, a gente precisa analisar também se tem síncopa. Muitas vezes você só vai conseguir observar se tem síncopa quando você coloca o escrito todo a contagem do hino. Outra coisa que na minha região é aceito, na sua eu não sei, mas eu faço questão de sempre colocar a contagem do hino, porque eu acho que facilita muito para mim na hora de tocar. Velocidade, nós temos aqui a mínima, a média e a máxima. Curiosidade, quando eu comecei a estudar, eu não sabia como encontrar a média do hino. É uma coisa que às vezes eles não ensinam, né? E a gente fica curioso. Eu sou muito curiosa. Então, eu sempre queria saber como que fazia a média do hino. Então, vamos lá. A mínima já vem escrito aqui. Esse hino é 63. A máxima é a mesma coisa, 84. Como eu sei a média? Eu tenho que pegar, somar os dois e dividir
por 2. Vamos lá, achar a calculadora aqui nesse celular. Então, é 63 mais 84, que é igual a 147. Aí eu divido por 2. A média desse hino, 73,5. Então, eu posso pôr ou 73 ou 74. Eu vou colocar 74, porque sempre pedem para ser mais andante, né? A maioria das vezes. Terminação final. Como eu sei quais são as terminações finais? Nós temos duas opções, a feminina e a masculina. O que é a diferença entre uma e a outra? A masculina é tempo forte. Então, se o tempo termina no tempo forte, a contagem, eu sei que é masculina. Se termina no tempo fraco, é feminina. Aqui termina no tempo forte. É uma mínima pontuada. Então, eu sei que aqui é masculina. Então, eu vou marcar aqui, terminação final masculina. Barra de compasso. Quais são os tipos de barra de compasso que aparecem nesse hino? E o porquê que eu fiz questão de incluir isso na análise? Porque a gente já presta atenção. Geralmente, a barra dupla, ela é quando o hino tem coro. Quando aparta uma escrita musical da outra. Então, aqui nesse hino tem coro, então ele tem barra dupla. Geralmente, todo hino vai ter barra simples e todo hino vai ter que ter barra final. Ritornelo, em alguns casos temos. Nesse nós não temos, então eu não vou marcar. Ritornelo é quando você precisa repetir determinada parte do hino. Fazer a contagem do hino no inário, isso eu já tinha feito, já tinha começado a fazer, mas eu vou terminar de fazer aqui com vocês. Eu tinha feito só na parte do hino 3x4, agora eu vou fazer na parte do hino 4x4. Então, tem uma colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Então, eu vou colocar um E na pontuada e o E sozinho na semicolcheia. E ele, novamente, a mesma coisa. Aí, 2 E. Aí, uma C mínima, 3 ou 3E. E mais uma C mínima, 4E. Então, aí é só você fazer isso. Agora, nós temos o quê? Uma mínima. Então, vai ser 2 tempos. 1E, 2E. Outra C mínima, 3E, 4E. Aí, colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Uma mínima pontuada que vai valer 3 tempos. 1E, 2E, 3E. Nós temos o que aqui? Uma figura de silêncio, super importante respeitar e lembrar. Então, eu sempre grifo ela. Ela vai valer um tempo, então ela vai ser no 4E. Vamos ver. Bom, é isso, não aparece nada de diferente mais. Então, a contagem do hino tá pronta. Fazer a linguagem rítmica e métrica. Então, isso é muito importante. Nesse hino aqui, você vai fazer primeiro 1E, 2E, 3E, e depois 1E, 2E, 3E, 4E. Eu não vou fazer aqui para não ficar muito longo, né? Mas é importante você fazer. Se você tem dificuldade, o que eu oriento a fazer e o que eu faço, o que eu percebo que auxilia? Primeiro, eu vou simplesmente só fazer a leitura aqui. Então, tá, 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 tá. Eu faço assim. Depois que eu vi que eu não tive dificuldade, aí eu vou 1E, 2E, tá, 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 tá. Eu faço assim. Agora a métrica. O que é a métrica? É você falar o nome da nota. A mesma coisa eu faço se eu ainda não fiz, né? Não consigo acompanhar minha mão. O que eu faço? Primeiro eu tento identificar o nome da nota aqui. E aí depois eu faço com a mão. Então aqui, Fá, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, Ré, Mi, Fá, Si, Fá, Sol, Lá, Fá, Dó, Dó, Sol, Lá, Si, Fá, Ré, Dó, Sol, Lá, Si, Lá. Depois que eu vi que eu consegui, não gaguejei, não fiquei com dúvida no nome da nota, aí eu vou e faço como eu acompanhando. Se você tem dificuldade de acompanhar, tem 3 opções que pode te ajudar. Muitas vezes, eu não vou ter aqui agora na mão, muitas vezes eu pego o MSA e abro no lugar que tá o desenho, e aí eu tento acompanhar fazendo o mesmo desenho. Ah, Dani, é pequeno, o que eu faço? Eu pego uma folha bem grande e faço o desenho bem grande do desenho para eu ir acompanhando. Eu tive uma professora que me ensinou a desenhar, então eu desenhava e pintava de acordo com a nota para ficar fácil de identificar. Meu esposo uma vez fez também, bem grande para mim, para eu acompanhar. Ele fez com ferragem, com madeira e tal. Então, procure maneiras
que você vai conseguir. Mas às vezes a gente pensa assim, eu não consigo, e aí fica com aquilo, internaliza aquilo, fica repetindo aquilo. E isso só te atrasa. Então, não tá conseguindo? Busque alternativas, busque opções. Olha, eu te dei umas 3 ou 4 aqui para você conseguir fazer a leitura métrica e rítmica e conseguir acompanhar. Depois que fez a linguagem métrica e rítmica, eu fiz uma pergunta aqui, porque para mim, eu, como aprendiz de organista, todo hino que eu estudo, alguma coisa nele me desperta a atenção. E nesse hino aqui, qual foi a primeira coisa que para mim foi assim o mais interessante? Ele tem 2 fórmulas de compasso. Então eu vou escrever aqui. Esse hino tem 2 fórmulas de compasso. E eu preciso ter muita atenção com isso. Porque num lugar a contagem vai ser 1, E2, E3, e no outro lugar vai ser 1, E2, E3, E4. Então tem que ter atenção, né? A fórmula de compasso, ela diz muito sobre o hino. Então a gente precisa ter atenção. Então, para mim, o que mais chamou a atenção de tudo nesse hino foi isso. Depois, quando entra no coro, ele é muito pontuado. Então isso também muda muito, né? A gente precisa ter muita atenção. Outra coisa que chamou muita atenção nesse hino, quando a gente fez a análise aqui, ele tem muitos acidentes ocorrentes. Então, três coisas nos chamaram a atenção nesse hino, né? Então, terminou a análise do hino. Dominou a linguagem rítmica e métrica. Qual que é o próximo passo? Aí você vai pro órgão, pro instrumento musical. O que é que faz, Dani, quando chega no instrumento musical? Você vai tocar primeiro a mão direita, fazendo toda a observação de tudo que a gente viu aqui, falando a contagem, observando o dedilhado, observando os acidentes fixos e ocorrentes. Depois que tocou bem, dominou bem, faz a repetição. Eu utilizo esse brinquedo aqui chamado Poppet para fazer repetição. Então faz ali umas 10 repetições mão direita, aí vai para a mão esquerda. A mão esquerda, a gente toca 2 notas ao mesmo tempo, então exige mais repetição, tá? Faz umas 20 repetições. Aí depois junta as mãos, aí depois coloca a pedaleira, aí nós vamos para esse aqui. Sempre num ritmo devagar, começa num andamento bem baixo, vai subindo. E aí eu tenho certeza que você vai estudar o hino bem estudado, e quando você pegar o hino de novo, você vai lembrar, porque o seu cérebro assimilou bem, decorou bem nota, decorou bem dedilhado, e aí você vai, ter paz em tocar, porque é isso que a gente quer, né? Poder ir para a igreja, tocar um hino, sentir leveza e paz. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, porque durante a minha trajetória eu passei por períodos onde foi bem difícil para mim, e eu não quero que vocês passem, ou se vocês estejam passando, eu quero ajudar vocês através do meu testemunho. Bom, esse foi o vídeo de hoje, onde eu mostrei para vocês como fazer uma análise de hino, como eu faço uma análise de hinos. Compartilhei com vocês aí algumas coisas que me ajudaram e me ajudam a estudar, e eu espero de coração que ajude vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida e eu puder te ajudar, coloca aqui no comentário que assim que puder eu vou te responder, ou quem sabe não trago um vídeo sobre isso, né? Deixa o seu joinha, porque eu vou saber, e também o YouTube vai saber, que o vídeo foi relevante e pode ajudar outras, né? Outras aprendizes de organista que também estão em construção. Por que construção? Porque eu falo que a nossa trajetória, a gente precisa cada dia colocar um tijolinho para poder chegar num nível bom, ter uma construção boa, tá ok? Então eu me despeço aqui, espero que tenha ajudado vocês e espero vocês no próximo vídeo.